Olá, bom dia. São 8 horas e 15 minutos e está começando a primeira edição do Senado Agora, nesta segunda-feira, 5 de outubro. Nesta semana, deve ser retomada a análise pelo Congresso dos vetos presidenciais. Na semana passada, a falta de acordo entre Câmara e Senado impediu a sessão. Na pauta, vetos que impedem o reajuste do Judiciário e dos aposentados e pensionistas. A semana foi marcada pelo impasse entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal sobre a apreciação dos vetos presidenciais. A sessão marcada para a última quarta-feira não foi realizada por falta de acordo. Eu cumpri o que os líderes, a maioria dos líderes da casa, assim decidiu. Nós não estamos querendo obstruir a apreciação de qualquer tipo de veto. Ao contrário, eu defendi publicamente a manutenção do veto. O veto mais polêmico é o reajuste do Judiciário. Quem criou o problema desse veto foi o Senado, não foi a Câmara dos Deputados. Quem votou por unanimidade no plenário foi o Senado Federal. Então agora estão querendo cobrar a responsabilidade daquilo que eles foram irresponsáveis quando aprovaram. Mesmo com as divergências, os parlamentares acreditam que será possível avançar em importantes votações. Eu acho que é importante a gente zerar aí essa pauta do Congresso, porque nós temos desdobramentos, não só do Orçamento Geral da União, PLNs importantes de restos a pagar para atender várias obras pelo país, depois as medidas econômicas. Então, nós não podemos brincar, nós temos aí 3 meses pela frente que serão difíceis. Vamos agora conferir com Roberto Fragoso, repórter da Rádio Senado, qual a expectativa para os trabalhos na casa nesta semana. Bom dia, Roberto. Bom dia, André Ricardo. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado deve analisar na quarta-feira uma proposta de emenda à Constituição que acaba com o efeito cascata sobre a remuneração de políticos e juízes. Hoje, o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é de R$ 33.700, é o teto do funcionalismo público e funciona também como uma referência para a remuneração de agentes públicos. Isso significa que a cada aumento do teto segue um efeito cascata que eleva a folha de pagamento da União, dos estados e dos municípios. Hoje, o repique é automático para o Procurador-Geral da República, que recebe o mesmo que os ministros do Supremo, e para os ministros dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União, que tem o salário de 95% do salário dos ministros do STF. Desembargadores e procuradores estaduais têm o salário limitado a 90,25% da remuneração do STF, mas o aumento depende da legislação local. Em alguns estados ela é automática, em outros é preciso que a Assembleia aprove uma lei específica para que o salário dos desembargadores e procuradores siga o aumento dos ministros do Supremo. No Legislativo, o reflexo não é direto, mas o salário de deputados e senadores tende a acompanhar o do Supremo. Deputados estaduais e distritais ganham até 75% desse valor. Já para os vereadores, o salário depende do tamanho da população e varia de 20% a 75% do limite federal. A proposta de emenda à Constituição, que foi apresentada pela senadora Gleice Hoffmann, do PT do Paraná, proíbe qualquer vinculação automática dos salários. Na terça-feira, a Comissão de Ciência e Tecnologia retoma a votação do Marco Normativo da Proteção de Dados Pessoais, que tem o objetivo de evitar que as informações de quem usa a internet sejam usadas sem a permissão dos usuários e classifica como dados sensíveis todos aqueles que possam gerar discriminação. Também na terça, a Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor analisa um projeto que obriga hospitais e clínicas particulares a disponibilizarem ao consumidor a tabela com os preços de exames, consultas e remédios. A regra vai valer para serviços de assistência ambulatorial, diagnóstico, terapia e odontologia. E na quarta-feira, a Comissão de Assuntos Sociais tem na pauta uma proposta que permite que dados e gastos com nutricionistas, academias esportivas e personal trainer sejam deduzidos do imposto de renda. O limite de dedução, no caso de academias e profissionais de educação física, será o mesmo que hoje é aplicado para os gastos com educação, que em 2015 foi de R$ 3.561,50. André. Obrigado, Roberto. Confira agora a agenda das comissões do Senado para esta segunda-feira. A Comissão de Direitos Humanos faz uma reunião do ciclo de debates sobre o desemprego, a aposentadoria e a discriminação. Hoje participam representantes sindicais, procuradores e fiscais do trabalho. A Comissão de Especialistas, que elabora um anteprojeto de reforma do Código Brasileiro de Aeronáutica, discute hoje os serviços aéreos, a aviação experimental e as punições para passageiros indisciplinados.
À tarde, a Subcomissão Permanente da Mineração faz audiência pública sobre minerais metálicos. Foram convidados o presidente da Associação Brasileira do Alumínio e da Associação Nacional do Ouro. E a CPI, que investiga o assassinato de jovens, debate em audiência pública a vitimização da polícia no país. Morreu na madrugada desse domingo, aos 58 anos, na capital mineira, o ex-senador por Sergipe, José Eduardo Dutra. Ele lutava contra um câncer. Dutra foi senador do Partido dos Trabalhadores entre 1995 e 2002, quando participou como titular das principais comissões temáticas da Casa. Ele também integrou CPIs que marcaram a história do Congresso, como a do Judiciário e a do Futebol. José Eduardo Dutra nasceu no Rio de Janeiro, mas fez carreira em Sergipe. Lá ingressou na Petrobras e presidiu o Sindicato dos Mineiros. Dirigiu também a Central Única dos Trabalhadores no Estado. No primeiro governo Lula, foi diretor da Petrobras e ultimamente era diretor corporativo e de serviços da estatal. Ele também presidiu o PT e era o primeiro suplente do senador sergipano Antônio Carlos Valadares. O velório de José Eduardo Dutra está marcado para as 10 horas em Belo Horizonte. Cadeia para quem organizar eventos com lotação acima da capacidade. Proibição de comandas em casas noturnas. Essas são algumas das regras aprovadas pelo Senado para evitar tragédias como a da Boate Kiss. O texto, que teve como relator o senador Paulo Paim, unifica as normas de segurança em todo o país para a prevenção de incêndios. A aprovação de uma construção, instalação ou reforma deverá observar a legislação estadual sobre o tema, as condições de acesso exigidas para operações de socorro e retirada de vítimas e a prioridade para uso de sistemas preventivos automáticos de combate a incêndio. A proposta também estabelece responsabilidades. A superlotação nos eventos torna-se crime com pena de detenção, que varia entre 6 meses e 2 anos. O prefeito, o oficial do Corpo de Bombeiros e outros agentes públicos poderão ser processados por improbidade administrativa se não obedecerem à legislação. As normas de prevenção a incêndios editadas pelos municípios devem ser seguidas por todos os estabelecimentos, com ocupação simultânea de 100 pessoas ou mais. No plenário, senadores destacaram a importância do projeto para evitar a repetição da tragédia da Boate Kiss. Continua sendo uma dor que nunca vai curar no coração do Rio Grande do Sul, que é a cidade de Santa Maria, uma cidade universitária. A segurança do cidadão, ela deve acontecer em todos os lugares, seja numa boate, numa praça pública, num estabelecimento qualquer. A segurança deve estar em primeiro lugar, para que numa hora de lazer, o cidadão, a cidadã, o jovem, o adolescente, não sejam surpreendidos por uma tragédia como aconteceu no Rio Grande do Sul. Para o representante da Defesa Civil do Distrito Federal, a proposta é um avanço, porque unifica as normas em todo o território nacional. Ele também elogia a proibição de comandas nas casas noturnas, um dos motivos apontados para o grande número de mortes na Boate Kiss. No momento de pânico na edificação, o segurança não vai ter por que segurar os frequentadores. Então vai me ajudar na evacuação e no abandono da edificação. Modificado pelo Senado, o projeto volta à Câmara dos Deputados. As regras vão valer para estabelecimentos como boates, bares, cinemas, teatros, prédios públicos, restaurantes, hotéis, hospitais, escolas e circos. O Senado redescobre um pedaço da própria história que estava encaixotado há 4 décadas. Resgatados de um depósito em Brasília, 20 ilustres que iluminavam o Palácio Monroe, sede do Estado no Rio de Janeiro, aguardam restauração. O Palácio Monroe foi sede do Senado entre 1925 e 1960 e depois da inauguração de Brasília passou a ser um escritório de representação no Rio de Janeiro. Demolido em 1976, teve parte do mobiliário vendida e parte enviada para o Senado em Brasília. Essas caixas estavam guardadas desde então. Na abertura, pó, teias de aranha, oxidação, perda da tinta original e avarias, mas também beleza e a capacidade de resistir ao tempo e registrar a história. O Lúcide é a prova da demolição de um dos prédios mais reconhecidos oficialmente com a identidade do Brasil.
e jamais deveria ter sido demolida. Então, a preservação dos lustres do Palácio Mônaco tem exatamente esse sentido, aguçar a nossa consciência, nosso compromisso com a obrigação que nós devemos ter com os elementos que fundamentam a identidade nacional, que estão ligados necessariamente à preservação dos suportes materiais da memória histórica. Os lustres que pertenceram ao Palácio Monro vão precisar de restauração. O objetivo é que, em conjunto, participem de uma exposição comemorativa dos 190 anos do Senado. Esses lustres, eles não combinam com o palácio moderno construído pelo Niemeyer. Então, assim, ele não vai ter uma aplicação para iluminação, mas ele compõe perfeitamente na construção de cenários para eventuais exposições, quando se quiser resgatar algo que aconteceu num ambiente passado ou no momento em que nós estivermos discutindo formas de pensar de senadores do passado. Então, por exemplo, agora, ano que vem, o Senado completa 190 anos e é uma excelente oportunidade para construirmos um cenário que mostre, que ambiente o processo de discussão de assuntos que antes eram novidade e que hoje, como é que essas novidades daquela época se refletem, como isso aconteceu. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.